seja muito bem-vindo à segunda temporada do Touch Drops. Eu sou Bruno Browns, co-host. E eu sou o Felipe, e hoje a gente vai trazer um tema para abrir essa segunda temporada, que é educação financeira. Diante de um cenário que a gente está vivendo com aumento de gasolina, um mercado caro, a gente trouxe agora o aumento do gás de cozinha, a gente trouxe os melhores caras para ajudar a gente a tocar a vida, a viver um pouquinho, né? Boa. Soma isso Open Bank, Open Finance, Boa. né? Começa a complicar o negócio para a vida. Verdade. Nunca foi tão difícil, mas não é tão complicado também. Tudo bom? Eu sou o Diogo, prazer estar com vocês aqui. Massa. Maravilha, muito prazer, eu sou o Klaus, né? Sou palestrante, professor, empreendedor, pai, e vamos compartilhar um pouquinho hoje dos conteúdos aí de finanças. O que tu falou, Dalfovo, assim, cara, a gente não vai fazer mágica aqui não, cara, a gente não consegue diminuir o preço do então gás. pode encerrar o episódio. Da cozinha, né? O combustível não, né? Mas vamos dar algumas Nem dicas faz aí pra milionário, galera. né? Não vai dar. Não. Tá. O que eu tava esperando aqui era um milagre, mas já milagre, vamos é. tentar Aí chegar o mais não é próximo Então eu disso. tenho outras perguntas. Vamos mudar as perguntas que ferrou. Gente, a ideia aqui é que a gente consiga, com dois especialistas, desmistificar ou conseguir pelo menos desembaralhar um pouquinho, porque é tanta variável, né? A gente já está num momento extremamente complexo, que ninguém estava preparado. Além disso, começam a surgir novas variáveis, que obviamente oriundas do problema em si, e às vezes algumas que até análogas, mas acabam se sobrepondo, e isso vai cada vez ficando maior, a gente vai ficando mais perdido. Chega uma hora que a gente tem que parar e reorganizar, né? Refazer o nosso mapa, refazer o traçado ou começar. Eu mesmo não faço a menor ideia de por onde começar. Eu nunca tive uma educação financeira saudável, eu nunca busquei isso até ter os negócios, a empresa e tal. Eu nunca tive essa cultura, né, de entender como é que funciona investimento, o que eu tenho que guardar, o quanto eu tenho que guardar, aquele lance de, quantos meses eu tenho que ter de reserva, se eu tenho que ter uma reserva. Então eu já era confuso. Agora com a pandemia, ferrou de vez. Então a gente precisa de vocês para falar sobre. E até porque tem um lance de separar, né? O PJ e o PF. Boa. Né? Da gente, quanto que eu tenho que guardar? Mas eu sou empreendedor. Quanto que eu, pessoa física, vou fazer essa minha guarda, essa minha segurança? E é um assunto que a gente pode tocar aí também. Tranquilo. É bacana, tem dois pontos bem legais que você trouxe. Um é, educação financeira tem muito mais a ver com o comportamento do que a complexidade do mercado. Então, Boa. a complexidade do mercado dificulta um pouquinho, né? Comportamento e não conta, né? E quando Não você fazer volta conta. para a essência, tudo é emoção e razão, assim. Então, o dinheiro, a gente mexe com dinheiro desde pequenininho, né? A gente sempre fala isso. Aí, recebeu a moedinha, começa a mexer, a gente passa a vida sem aprender a administrar. Daí a gente acha, opa, eu sei lidar com o dinheiro, porque eu mexo com o dinheiro. Isso é uma confusão que tem. E o segundo ponto, da complexidade que o mercado vem trazendo, é legal ficar... eu gosto de fazer a seguinte analogia. A sociedade é um fator e o conhecimento e a tecnologia é o outro. Toda vez que a gente tem muita informação vindo e muitas coisas acontecendo de tecnologia que não consegue ser alcançado pela sociedade, a gente cria um gap social, um problema, uma dor social, porque as pessoas não conseguem acompanhar todo esse movimento, todas as quantidades de informação, etc. E aí, momentos como esses são importantes para a gente ajudar a diminuir esse gap, porque conhecimento é que apoia e facilita nessa diferença. Claro. Completamente. Tá, gente. E por onde que a gente começa? Vamos começar pela essência, Cláudio? Pode ser. Posso começar Falar com uma pela pergunta? importância, enfim. Por que as pessoas têm tanto medo de falar de dinheiro dentro de casa, com a família, no almoço de domingo, com os amigos? Esse mito de falar o quanto ganha, esse medo de falar o quanto que você tem, principalmente pela conquista, e se você ganha bem, pior ainda. Isso. Primeiro, é algo cultural e que o dinheiro é algo ruim. É que isso é vendido pra gente. Não fala de dinheiro, porque tem quem... Hoje, o que é muito comercializado, que é muito visto, é assim, quem tem muito dinheiro é malvado. Mas não, cara. Não é isso, sabe? A partir disso, é colocado pras crianças, colocado pras famílias, de que quem tem muito dinheiro é malvado, é ruim, né? Não se pode ganhar muito dinheiro. Não, peraí, cara. Não vou falar de religião aqui, tá? Claro. Mas um dos assuntos mais falados na Bíblia, né? Qual que é? Dinheiro. Vai lá pegar Provérbios, Salomão. Vai lá ver. Cara, é dinheiro. Lá estão todas as regras.
né? Então, a gente precisa desmistificar isso, né? A gente precisa falar, sim, sobre dinheiro. Por quê? Porque a gente não foi habituado a lidar, né? Eu brinco assim, como o Diogo falou, como tu, Bruno, falou, a hora que eu abri a minha empresa, eu comecei a lidar, a entender e tal. Cara, tu tá no movimento, tu já deveria ter entendido lá atrás. Claro. Pra quê? Pra que quando tu abrisse a empresa, tu já começasse de forma diferente, né? Depois a gente vai falar um pouco de PF versus PJ aqui, mas pra te ter uma estrutura diferente. Não, cara, tu foi no movimento. Agora eu preciso de dinheiro para isso. Agora, putz, tô no 0, 0. Opa, agora tá faltando. O que eu faço? Então, isso que a gente precisa mudar, né? E a gente precisa conversar sobre dinheiro. Cara, não é feio. É super bonito você conversar com pessoas que entendem sobre dinheiro. E vou dizer mais, te enriquece. Tu vai pegando a estratégia de a gente estava falando aqui sobre Bitcoin, sobre NTF, é um estágio bem avançado, né? Mas a gente vai incorporando as informações, a gente vai evoluindo. E é isso que a gente precisa fazer com as pessoas. Sabe por que a gente está com tanto problema econômico? Nada mais é do que um reflexo da população, das atitudes da população. Se eu tenho uma população que não sabe lidar com dinheiro, eu começo a tentar incentivar as pessoas a fazer alguma coisa com o dinheiro, né? Então, ou eu diminuo a taxa de juros para elas consumirem mais, ou aumento a taxa de juros para frear elas. Só que isso as pessoas não entendem. Por quê? Porque elas não entendem como que o dinheiro movimenta a economia. E esse é o nosso papel. E a questão cultural, complementando a fala do Klaus, saiu uma pesquisa recente aí da Google que fala sobre o comportamento financeiro das pessoas. O brasileiro ganha dinheiro, ele não faz dinheiro. Então, isso é muito cultural, assim. Quanto eu vou ganhar de salário? Ganho. Uhum. Não, fala disso. É esse olhar, pegando as questões culturais, né? Tem essa questão da forma como eu sou ensinado a lidar com o dinheiro, a falta de... E agora a gente está melhorando já, tá? Então, para algumas pessoas, quando a gente fala a falta, eu não estou generalizando. A gente está melhorando o empreendedorismo no país. Mas empreender é uma das formas mais arriscadas de você investir dinheiro, né? Verdade. Então, esses olhares que têm a ver com a forma, né? Que estão abraçadas com a raiz da memória inflacionária, que é importante, não dá para se esquecer no país, a gente não é muito tempo, né? E a humanidade, ela começou também, isso é bem humano, porque a humanidade, ela vivia muito pro hoje. E se você busca a história, que está aí dentro da raiz de todos nós, está no nosso gene, assim, vive pro hoje. E aí, de repente, nos últimos 50 anos, a gente começa a melhorar a qualidade de vida, viver mais. Então, tem que começar a pensar no amanhã. Esse é outro fator importante, assim, o poupar, o não fazer para agora, né? E o estar protegido a todos esses incentivos que nós vivemos no mundo capitalista. Né? A gente é incentivado o tempo todo para consumir, né? Fazer essa roda girar o tempo todo. Mas esqueceram-se de dar curso para os compradores, não só para os vendedores. E é isso que desestabiliza e desequilibra. Por isso a gente tem que buscar equilíbrio, ensinando educação financeira desde a infância. Aí que entra, né, a importância da educação financeira. Né? Claro. Assim, esse era um dos itens que a gente iria colocar aqui em pauta, mas o porquê estudar educação financeira, né? Que o pessoal, quando fala assim, precisa ter educação financeira. Lá vem um cara mais chato falar sobre como controlar o dinheiro. Cara, mas é o primeiro passo. Só que educação financeira não é só isso. Educação financeira é tudo isso. Primeiro passo, sim, é tu controlar. Mas é entender o seguinte, peraí, tá sobrando dinheiro ou não tá sobrando? Tu falou assim, como começar? Começa organizando as tuas contas, Bruno. Olha aqui, quanto que eu recebo versus tudo que eu gasto. Tá. Existem 3 resultados aqui. O primeiro deles, você estar positivo, que é o mundo lindo, que é o teu principal objetivo, sobrar dinheiro no final do mês, né? O segundo, tu ficar no 0 a 0. E o terceiro, que é o que acontece com a maior parte das pessoas, é o quê? Negativo. Vermelho. Então, o primeiro passo é se organiza financeiramente, né? Depois disso, começou a sobrar dinheiro, vamos para os próximos passos. Guardar, fazer a reservinha de emergência, começar a investir. Aí o que o Diogo falou, vamos empreender, eu continuo trabalhando num lugar, mas vou fazer como uma renda adicional, né? Ou, poxa, eu estou gastando muito mais do que eu recebo. Eu sempre gosto de falar isso nos meus eventos, nos meus cursos. Saiba de uma coisa, existem 2 possibilidades para fazer sobrar dinheiro no final do mês, tá? A primeira delas é você reduzir os gastos, mas lembrem-se que os gastos, a redução dos gastos, ela é limitada. O que eu quero dizer com isso? Vai pegar lá o teu orçamento familiar,
Vou começar a reduzir. Vou reduzir em supermercado, né, alimentação, lazer, enfim. Só que vai chegar um determinado momento onde vocês vão começar a olhar as contas de vocês, vocês vão ver assim, cara, eu não consigo mais reduzir. Por isso que a redução de gastos ela é limitada. Por quê? Porque quando você chega nesse ponto, é o teu padrão de vida. Esse é o teu famoso padrão de vida. Qual é o meu padrão de vida? Teus gastos mínimos para te manter. Não consigo mais reduzir. A partir desse momento que você identifica isso, que não consegue mais reduzir os gastos, é o momento de você fazer o quê? Aumentar as rendas. Sabe por quê? Porque a geração de rendas ela é ilimitada. Eu posso gerar hoje com a internet, eu posso gerar rendas ilimitadas. Eu não tenho essa limitação. Então isso é importante. Isso é educação financeira, né? Eu preciso trazer isso para as pessoas. Então, quando a gente fala assim, a educação financeira é só cuidar do dinheirinho ali, gastar menos. Controlar, fazer planilha. Não. Exato, é muito além. É eu gerar novos negócios. O Diogo falou um negócio aqui, né? O brasileiro ganha dinheiro, né? Ele precisa multiplicar o dinheiro. Essa que é a sacada. É eu abrir uma empresa, é eu investir, entender que os juros que eu estou ganhando ali numa instituição financeira, eu não precisei fazer nada para aquilo. Eu estou recebendo aqueles juros. 5, 10 reais que, teoricamente, eu não preciso mais trabalhar. Né? É o dinheiro que está trabalhando para mim. Então, esse conceito que a gente precisa mudar e trazer para as pessoas. Tem uma... É como se parecesse antagônico, né? Porque orçamento é limitação. Sim. E aí que esses pontos é que fazem as pessoas ficarem confusas na vida financeira, né? Porque sim, você tem que lidar com os fatores racionais e emocionais. A psicologia econômica, ela estuda que onde tem emoção tem dinheiro, e não importa o que for, cada um dentro da sua realidade. Só que o orçamento doméstico, ele é uma organização, ele é um planejamento. E por muito tempo as pessoas confundiram orçar, ficar só anotando as despesas. E orçar é também limitar, mas não é limitar no sentido de limitar a multiplicação do dinheiro, limitar as suas capacidades para gerar mais dinheiro. É organizar as frentes que você tem dentro da sua vida, como sonhos e projetos, para que você não dependa só de crédito. Que crédito é a posição que o Klaus trouxe de quem está pagando dinheiro, e não de quem está fazendo dinheiro ao seu favor, né? E a gente tem muito olhar de quem está pegando, a gente fala tomar o crédito. Vai empreender, vou tomar crédito. Eu vou tomar crédito, eu vou tomar crédito. O olhar muito de consumir agora, né? Então, há um fator importante aqui da emoção diante do dinheiro e de saber esperar. É de plantar e regar todos os dias e fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor. E essa mudança requer das pessoas esforço emocional. E é por isso que não é simples, porque talvez algumas pessoas digam, o que vocês estão falando eu já sei, mas por que eu não consigo? Porque diante das decisões que você tem limitação, tanto emocional, porque você quer consumir na hora, quanto de conhecimento. A gente fala que o mais importante é você começar pelo menos pelo pouco, para que você vá fazendo uma coisa chamada ancoragem. O que é ancoragem? Ancoragem é aquele sentimento que a gente tem quando a gente vê que conseguiu guardar R$1.000. Aí você fala, daqui eu não posso baixar. Você ancora seu primeiro 1.000. E aí você se motiva por essa ancoragem para continuar guardando mais. Então você usa ao seu favor, né, esses olhares, esses comportamentos, né, esses vieses, né, psíquicos, emocionais ao seu favor. Porque a pessoa também pode ter o contrário, a ancoragem. Né? Ela pode ancorar só de viver daquela emoção, de estar guardando, será que eu vou conseguir? E o amanhã a Deus pertence e tal. Então a gente tem que usar o contrário. Ancora aquele pouco que você guardou e multiplica ele. Vá fazendo e vá criando objetivos de vida. Crie objetivos de vida. Para que você não viva, né, como uma folha que vai sendo levada pelo... Bruno, você começou falando no podcast sobre pandemia. Eu estava tentando me organizar e veio pandemia, não sei o quê. Ancoragem. Sabe o que a pandemia fez? Não sei se amanhã eu vou estar vivo. E esse Covid, se eu pegar Covid, e agora? A ansiedade é emoção. Emoção, cara. Quantidade de informações negativas, notícias negativas em cima da gente. Morreu tantas pessoas, não sei quantas com Covid. O que te gera? Ansiedade. Uma das melhores formas, né? Financeiramente não é a melhor forma, mas uma das principais formas que as pessoas usam para diminuir a ansiedade, o que é? Compras, consumismo. Compensa. E aqui eu não tô o que te falando conforta, só... né? Exato, compensar, conforta né? O cérebro. Sendo que você não pode sair de casa, tem que tomar todo cuidado. Exato. A internet está ali,
Não posso me juntar com as pessoas para tentar, né, conversar, para eu tentar liberar essas minhas emoções. O que eu faço? Consumo. É por isso que a pandemia veio e dificultou ainda mais a situação financeira das pessoas. Por quê? Ansiedade. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, eu preciso comprar isso aqui agora, eu preciso realizar meus sonhos, mas espera aí, cara. Imediatismo. A pandemia trouxe isso muito. Mas não, calma, cara. A gente tem vida lá na frente. Vamos se organizar. Por isso que é importante saber lidar com as emoções e fazer essa questão da ancoragem. O Diogo comentou aqui da limitação. É porque um dos nossos primeiros passos, quando a gente fala de educação financeira, de você fazer o seu orçamento familiar, é o quê? Você limitar os seus gastos. Então, assim, projetar eles. Eu gosto de usar projeção. Mas assim, quanto é que eu vou gastar este mês de supermercado? R$1.000. Beleza, tu tá limitando um valor. Aí as pessoas falam, só vou poder gastar 1.000? Não é que você só vai poder gastar 1.000, mas é um planejamento. É um orçamento, é uma projeção. Se tu gastar mais que isso, tu já sabes, tu vai ter que estudar o porquê que tu gastou mais. É porque aumentou o gasto. Então tá, agora eu entendi. Só que essa situação não vai ser mais sustentável por um longo tempo. Por isso que eu digo, você consegue ficar negativo alguns meses? Tuas emoções, eu sei que passou a pandemia, estava ansioso, consumi mais, ok. Só que é o seguinte, ficar negativo por alguns meses, você até consegue. Só que isso, no longo prazo, daqui a 1 ano, 2 anos, tu não vai mais conseguir. Porque aí a gente vai tomar crédito, você começa a se endividar, isso vira aquela famosa bola de neve. Pessoa sem objetivo não se limita. O que motiva alguém a guardar dinheiro? O que motiva alguém a fazer porque a gente tem que quebrar também essa coisa de que não pode se limitar. O mundo tá muito assim, né? Todo mundo faz tudo o que quer toda hora. Pera um pouquinho. Disciplina é importante. Tá dentro da regração da vida. É fundamental, né? Então, não podemos demonizar a limitação. Mas ela tem um objetivo. É ela que vai te manter motivado para poder continuar guardando. Então, por que eu vou deixar de fazer tal coisa, comprar algo mais caro? Porque eu quero adquirir um bem, porque eu quero empreender, porque eu quero fazer alguma coisa. Agora, consulta as suas últimas compras. Verifica se você não incutiu emoção nelas. Assim, o que você está querendo provar? Aí agora busca a tua infância. Será que você passou limitação na infância? Será que a família passava dificuldades? O que aconteceu que você está querendo provar que você pode? Onde é que está essa questão? Onde é que está a raiz desses comportamentos? Você não vai perder as emoções. Não vai, porque somos vivos e elas são importantes pra gente. Claro, mas esteja consciente do porquê você faz isso. É o fundamental para que você use as ferramentas da educação financeira para sua vida, né? Então, começa pelo entendimento dos teus comportamentos, do porquê e o que você está tendo. Você vai estar consciente diante de uma compra e você vai dizer, opa, não vai ser levado pelo vendedor, não vai ser levado pela emoção, tampouco pelo seu viés, né? A gente tem o viés positivo, que é outra coisa importante. Viés positivo é outro mecanismo psíquico que nós utilizamos toda vez que a gente vê que vai fechar o sinal, a gente corre. Toda vez que a gente vê que vai ser limitado, a gente corre. Aí a gente usa todas as desculpas no entorno para poder justificar aquele comportamento. Então tem que ficar consciente diante dos nossos comportamentos. Caramba. Entendi. E então, uma dica que vocês dão para a gente lidar com esses aumentos que a gente está tendo nos nossos itens básicos de consumo, né? Que é o supermercado, é esse aumento de gasolina que a gente teve recentemente, que assustou todo mundo correu pro posto. É a gente trabalhar com controle orçamentário? Vamos lá. Sim. Primeira coisa, tu tens que entender, Felipe, que como é que tu tá estruturado? Qual vai ser esse teu impacto? Cara, aumentou a gasolina. Putz, vou ter que ou diminuir meu consumo, né? Vou ter que ver se esse aumento vai se enquadrar, se eu vou conseguir pagar ou não. Vamos falar de forma bem simples. Vou conseguir pagar esse combustível agora ou não? Eu gastava antes R$300 por mês de combustível. Cara, agora vai para 400. Vou conseguir me manter ou não? Ou esses R$100 a mais, eu vou ter que deixar de consumir alguma outra coisa? Será que eu vou ter que, para usar mais combustível, eu vou ter que diminuir meu supermercado? Ou será que para usar mais combustível eu vou ter que diminuir o meu lazer, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa? Por isso que eu sempre gosto de falar, sim, controla o teu dinheiro, faz teu orçamento familiar. A partir daí é o seguinte, a solução que eu dou para as pessoas agora é, precisamos ganhar mais dinheiro. Temos que gerar outras rendas, né?
As empresas vão dar aumento, a inflação está alta, que o Diogo comentou. Sim, as empresas vão dar aumento? Vão, só que não é o aumento real. A gente sabe que na prática as coisas aumentam muito mais do que efetivamente o salário que a gente recebe ali, o aumento sindical, digamos assim. Nós temos que fazer mais rendas, nós temos que gerar mais dinheiro. Para mim esse é o conceito básico e o recado básico que eu queria dar. Não está sobrando dinheiro no final do mês? Reduz um pouco os gastos, é limitado. Ok, já sabe disso? Gera novas rendas. Vai vender alguma coisa na internet, cria um canal no Instagram, cria um canal no YouTube, enfim, arranja alguma forma. Precisamos fazer mais dinheiro, essa que é a real. Show. Eu diria 4 grandes passos. A vida é complexa, não é assim tem a retilínea, tá? Mas 4 grandes passos assim para você observar que está muito dentro do que o Klaus trouxe. Primeiro, autoconhecimento e entendimento do porquê que você lida com o dinheiro. O que é dinheiro para você? Quando eu te pergunto o que é dinheiro, o que você pensa? Alguém pensa é bom, é ruim. É o sentimento que está colocado. Se compreende, olha por que você tem esse sentimento. Consciência e autoconhecimento. Autoconhecimento do dinheiro é por orçamento. Mas não adianta fazer um orçamento se você não está motivado para quê? Claro. Por que você quer fazer orçamento? Porque eu quero sair das dívidas. Mas qual é o teu objetivo positivo de vida? Então, crie um objetivo de vida, um sonho, um desejo de curto, de médio, de longo prazo. Primeiro é autoconhecimento e sonhos. Segundo, orçamento. Aí sim. Agora eu estou motivado, eu sei o porquê, agora eu posso começar a analisar meus recursos, meu dinheiro. Aí põe no papel, ou põe na sua planilha, ou põe no aplicativo, onde você acha melhor. No papel do pão, pelo amor de Deus. Mas escreva quanto você está gastando e entenda. A melhor forma, né? Da melhor que for para você. Mas não vai contar com a memória também, porque é outra pegadinha. É isso aí. Eu não lembro que eu comia semana retrasada, meio-dia. Não sei que eu tenha tido um evento especial que me marcou, senão a gente não lembra. Não lembra. Então não dá para contar com a memória. Segundo, orçamento para entender a realidade pessoal, né? Da sua vida financeira e familiar, se você divide renda. Então presta atenção. Se tem gastos divididos, tem que trazer para dentro da discussão a família, né? Terceiro, gestão de dívidas, entender o que eu faço, por que eu tô assim, né? Então, entender um pouco da gestão de dívida. E em quarto, a gente ter o conhecimento de como investir esse dinheiro, quais são as formas de investir com um olhar de futuro, porque também os objetivos não podem ser só para o agora ou para você ter algum tipo de consumo agora. Você tem que lembrar que os cabelos brancos chegarão, né? É importante a gente saber que lá, naquele momento, não vai dar para contar com a sorte e depender dos outros. Tem que guardar dinheiro para sua previdência para o final né? Para os dias vindouros. Se depender do governo, ferrou, né? Não importa. Nem vamos não entrar importa qual nesse momento mérito. seja, é verdade. São essas 4 olhares assim, da dimensão, né, Klaus? Acho que se alguém fizer assim, pegar essas dimensões e já começar a analisar, a gente está num ótimo caminho para começar. Exato. A parte emocional é a principal, né? Entender como você lida com o dinheiro. Aí monta o orçamento, né? E aí aqui a gente desenvolve os próximos passos. É que a base é o orçamento, né? Tu entender como você está estruturado financeiramente, né? Perfeito, assim. perfeito. E o que tu falou assim, não vamos depender do governo, eu vou traduzir isso para as pessoas. Não dependa daquele negócio que vem deduzido da sua folha de pagamento, um negócio chamado INSS. Exatamente. Cara, nós não sabemos se nós vamos receber aquilo lá. Não vai, Então, o que o gente. Diogo falou, peraí, cara. A conta não fecha, né? A conta no final não vai fechar, não fecha, né? A Previdência não fecha. A gente tem diversas mudanças constantes. Esse é mais um ponto da importância da educação financeira. A gente precisa guardar dinheiro lá para frente. Sim, os cabelos brancos vão vir e a gente precisa ter grana guardada. Né? Então, da povo, Felipe, cara, monta teu orçamento, vamos gerar mais dinheiro e aí vamos para os próximos passos aqui que o Diogo falou. Ver como é que estão os gastos, as nossas dívidas. O Diogo falou aqui, ó, de juntar, trazer a família. Essa é uma dica que eu adoro dar nos eventos. Eu sou ajuntado com uma pessoa, né? Sou casado, enfim. Juntem as rendas. Juntem todas as rendas. Mas e se a gente se separar? Se vocês se separarem, vocês vão ter que dividir as mesmas coisas, certo? Juntem-se. Por quê? Porque vocês vão se tornar mais fortes. E mais uma coisa que o Diogo falou aqui. A partir do momento que eu tenho um casal onde uma pessoa, né, eles dividem a renda, não trabalham em conjunto, você vai para objetivos separados. O casal ele não se junta nos objetivos. Então, quando você junta as rendas, nós vamos para o mesmo objetivo. Fica muito mais fácil. As pessoas acham que é mais difícil de lidar com o dinheiro quando está junto. Não, é muito mais fácil, porque eu coloco tudo num bolo só. E quando eu trato separado, cada um tem que fazer o seu controle. Cada um vai para os seus objetivos, cada um faz seus gastos.
putz, aí é onde as pessoas acabam se perdendo. Perfeito. Sem eliminar o indivíduo, né? Porque Não, tem que olhar a pessoa por trás. Claro. porque assim, indivíduos são seres autointeressados e motivados por incentivos. Isso é a máxima da vida. Assim. isso. Então, quando o Klaus está falando, tragam para a mesa os seus recursos, a gente fala com tantas pessoas, né? E às vezes tem famílias que são um pouquinho mais individualistas. Isso é um problema. Eu diria até, complementando a fala do meu amigo, assim, o que vocês têm de sonhos familiares? Porque os individuais continuarão. Para algumas pessoas, talvez, quando um desavisado, assim, vai entender... Como assim? Então eu tenho que pegar a minha renda, da minha esposa, do meu esposo, juntar tudo numa só... Isso é uma escolha sua, né? Isso. Às vezes, vocês podem verificar no orçamento doméstico quais são os desejos familiares. Eu já vi em cursos casais que nunca tinham discutido os sonhos que tinham em comum. Isso aí. Aí um gostava de praia e outro de campo. Inclusive, esse já se separou, esse casal. Tá bom. Eu não sei, educação financeira. Não conversaram. Não vamos afastar a educação financeira da nossa vida, né? certo, Vamos conversar antes que chegue a esse ponto. Mas espero que não seja a realidade das pessoas, que elas continuem juntas, né? Aquelas que acham interessante estar juntas, né? Mas é só trazer esse fator, não elimina o olhar do indivíduo, porque, de fato, na vida nós temos objetivos pessoais, e isso não vai ser mudado com o casamento e com a vida. Observe os objetivos conjuntos para que vocês possam ter aí força, né, para fazer aquilo que é conjunto, dividir as contas onde precisa, sem eliminar o indivíduo de todo esse processo. Mas aí eu vou entrar num ponto que eu já ouvi vários casais falarem. Ela ganha muito mais que ele, como é que a gente vai juntar as nossas rendas? Não é justo. Já ouvi, eu tenho uma opinião sobre isso, mas o que vocês orientam fazer, conversar, mudar isso? Isso é muito pessoal, né? É uma questão que vai... O ponto na educação financeira é o que eu falei antes, né? Eu acredito que precisa se sonhar junto, cada um fazendo o esforço do que pode. Se uma das pessoas ganha mais e pode ajudar mais em casa, e o objetivo é coletivo, não me parece que tem algum prejuízo, né? Porque você está apoiando para algo coletivo. A questão, e é onde está a dor, é quando eu pago algo que é do indivíduo. Aí é uma escolha de cada um. A gente não pode ter julgamento de valores. Que também né? não está errado, né? Não, Se tá for uma errado, opção, certo. ok. Mas assim, o que eu trago para esse ponto é assim, faz o orçamento teu individual, não confunde, né? Faz o orçamento individual, pega do orçamento individual qual é a parte do coletivo, da família, do casal, dos filhos, às vezes nem é casado, às vezes é só uma família mesmo que tem sonhos coletivos, né? Eu vi uma vez uma história sobre uma família que tinha uma pessoa que ajudava em casa, né, nas tarefas domésticas, e eles estavam precisando economizar e iam demitir, então, portanto, né, a empregada doméstica ali naquele caso. E aí eles conversaram, sentaram e perceberam que abrindo mão cada um, eles conseguiam juntos, né, no objetivo familiar, manter, né, a colega que ajudava em casa, sem ter que se desfazer necessariamente de grandes coisas, abrindo a mão um pouco cada um. Então, assim, façam um olhar do coletivo. Qual é a minha parte nesse coletivo? Na água, na luz, na energia, nos gastos. E não só naquilo que é pagamento. Na realização dos sonhos, onde eu posso apoiar. E se você pode mais, obviamente que se o sonho é coletivo, é para o teu próprio bem, então ajude mais, né? Não tem jeito. Perfeito. Eu trato de uma outra forma, né? Assim, por isso que eu gosto de falar que unam as rendas, né? Tenham os objetivos individuais, sim, porque cada ser humano é individual, né? Coloca lá os objetivos familiares e os objetivos individuais, mas Klaus, sugiro para as pessoas, unam as rendas. Vocês não são um casal, vocês são únicos, né? Digamos, a união, unam os recursos de vocês, tratem de uma forma só. Eu ganho mais dinheiro do que você. Cara, a gente é casal, cara. A gente é casal. Assim, eu sei que cada um lida de uma forma diferente, cada estrutura familiar aqui é diferente, assim... E esse é um lance que vem da família também, muito, né? Muito. Ok, ali na fase do namoro e tal, eu até...
trabalhem separados, enfim, né? Porque não tem a maturidade ainda. Mas, pô, se você já juntou, se vocês sabem que querem ter um carro, um apartamento, juntem. E entender que as minhas condições são diferentes das condições do Diogo. O Diogo, por estar mais qualificado, ele vai ganhar mais. Eu não estou tão qualificado, eu talvez não queira me qualificar tanto. O Diogo tem que entender também que eu não quero me qualificar para ganhar mais. Ok, respeitar, sabe? E ter os objetivos individuais. Mas a minha sugestão é, juntem o dinheiro e trabalhem isso dentro do orçamento familiar. Vocês são um casal, cara. Vocês são um casal. Pô, legal. Então, se a gente pudesse compilar, obviamente, o que eu trouxe para mim, né, do que vocês falaram até agora. Primeiro, a gente precisa lidar com as frustrações, né? Não usar a grana para conseguir resolver, né? Porque normalmente quando você está frustrado, está chateado, você fala, pô, mereço isso, vou comprar isso, e você usa como desculpa. O lance do imediatismo, né? Eu não vivo só o agora, tem um lance de... Geneticamente a gente só sobrevivia, né? Agora a gente consegue cada vez mais ter mais longevidade. Ok, e um negócio que eu achei muito interessante, que ambos falaram, eu tenho que ter no mínimo 3 objetivos. Um é sobreviver, pagar as minhas contas. Sim. Subsistência. Básico, ok. Ter um planejamento, caso eu tenha algum tipo de dívida, eu conseguir resolver essas minhas dívidas, ou guardar uma grana. E o terceiro o restante da grana, o que eu vou fazer de positivo com esse dinheiro? Cara, guardar dinheiro é chato no primeiro momento. Fala, pô, eu tô me privando de alguma coisa que agora seria legal pra caramba pra eu pensar em que amanhã Deus pertence, né? Pô, né? Não faço ideia, mas se eu estiver guardando também por algum objetivo que eu quero muito ou quero mais do que esse eletrônico que eu comprei agora, né? Eu tenho um objetivo que daqui a 5 ou 10 anos é mais legal, talvez isso ajude mais ou seja um incentivo de fato para que eu... Nem que eu não faça, eu mude de ideia daqui a 5 anos, mas, cara, eu tenho a grana para fazer o que for. Então, eu acho que a parte mais difícil é você começar a deixar o dinheiro lá, né? O lance do tio Patinhas. É legal ver a piscina cheia de moeda, mas ele teve que começar devagarzinho para depois conseguir nadar nelas, né? Então, eu achei genial esse lance de... Cara, eu tenho que lidar com essa frustração, mas eu vou lidar com essa frustração mirando algum objetivo positivo. Não é só, cara, vou sair desse buraco que eu tô. Não, eu tenho que ter uma grana para sair do buraco que eu tô, mas eu já vou deixar uma grana para eu continuar tendo os prazeres, né? Pô, o dinheiro tem que ser prazeroso, o dinheiro tem que ser legal. Bruno, uma vez o Diogo me contou, me falou a orientação, né? Cara, comemore as pequenas conquistas até o final da jornada. Isso. Então, a gente tem lá uma viagem que a gente quer fazer. Vai comemorando cada parcela, fechou o hotel, vai comemorando cada conquista que você vai conseguindo, os pequenos objetivos do objetivo final. Os passos, que é fundamental. Os passos para realizar sonhos. Né? Você saber onde quer chegar, que é o primeiro de tudo, que é o que nós já falamos até agora. Tem muita gente que não sabe onde quer chegar. Defina, né? E quantifica. Porque a pessoa diz, eu quero viajar. Mas quanto custa viajar? Talvez você tenha que rever o sonho, né? Continue viajando, mas talvez vai demorar um pouco mais. Então, racionalizar isso, né? E quando você racionaliza, quantifica, coloca objetivos, aí você incentiva essa questão do olhar de longo prazo. Para que eu vou guardar? Então, eu tenho objetivo. Só que esperar o fim é cansativo. A alegria está na caminhada, está durante a jornada, não só no fim dela, né? Show. A gente tem pergunta, não tem? Tem então várias. Bora. Vamos falar de dinheiro e felicidade. Opa, e o quanto que as empresas estão se preocupando com isso. Boa. Tá. Beleza. Eu sempre gosto de usar o discurso, né? A gente vem de uma geração que fala que dinheiro não traz felicidade. Então vamos lá. Se dinheiro não traz felicidade, lembre-se que ele te traz segurança, é ou não é? Claro. Quem tem dinheiro guardado, ainda mais no momento de pandemia que a gente passou. O cara estava mais tranquilo ou não estava? Bem mais tranquilo. Com certeza. Se o dinheiro não traz felicidade, lembre-se que o dinheiro ele te traz conforto. Quem tem dinheiro pode ou não pode ter um ambiente mais confortável para descansar, para daí ir lá na empresa no outro dia trabalhar? Né? Se o dinheiro não traz felicidade, lembre-se que o dinheiro ele te traz as experiências de viagem, que a gente acabou de falar. Quando a gente volta de viagem, a gente volta diferente, a gente vem com experiências, a gente evolui. Né? E se o dinheiro não traz felicidade, lembre-se que ele te traz também a segurança, né? A saúde. Imprevistos sempre acontecem, sempre vão acontecer.
quem tem dinheiro guardado, né, pode passar por momentos de dificuldade. A gente passa por momentos de dificuldade financeira, de saúde, né? Normalmente, quem tem dinheiro pode passar por essas dificuldades melhores. Então, eu sempre gosto de dizer que o dinheiro, né, ele não te traz felicidade. Ele te traz a liberdade. E a liberdade que vai te trazer felicidade. Liberdade de tempo, eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, né? A liberdade de escolhas. Então é esse recado que eu quero dar para as pessoas. Vamos mudar. O dinheiro não traz felicidade, mas ele te traz liberdade. E a liberdade que vai te trazer a felicidade. Vamos mudar isso. É esse recado que eu quero dar para as pessoas. É a pergunta mais forte que a gente ouve na educação financeira. Eu escuto uma vida inteira, né? Pouco tempo de vida que eu tenho aí. Daí, Diogo, dinheiro traz felicidade. Traz se você quiser. Eu respondo na hora. Você quer que traga felicidade para você? Claro. Então, traz se você quiser, que é dentro do que você assim falou como agora. pode trazer muitos problemas. Exatamente. Né? O problema... Se não souber lidar com ele... A Hermínia, né? Você não traz, compra, né? Ok, gente. É isso aí tudo que o Klaus trouxe. A questão é você estar consciente assim. Você sabe que o dinheiro, o mais importante é o quê? O que é o mais importante na vida de uma família, de uma pessoa? Os seus integrantes, seus familiares, as pessoas. O dinheiro é insumo para isso. O dinheiro é utilizado para isso, para realizar as coisas, para que você viva, para que você... Então, acho que esse é o ponto, para mim, mais interessante da discussão do dinheiro trazer felicidade. Será que você está usando pessoas para poder ter o dinheiro? Cuidado, né? Perfeito. Ou você está se organizando, né, na vida financeira para poder ser mais feliz e adquirir momentos, viver experiência. Mais do que dinheiro... Eu sempre tenho dito às pessoas, desde a infância, assim, valorize as experiências. Valorize tudo que está em torno da experiência. Não demonize o dinheiro, não ponha ele acima de tudo e valorize experiências. Boa. Quando você está educando uma criança, né, Klaus? A gente fala muito disso. Tudo. Antes dos 6 anos de idade e tal, querer falar muito de dinheiro com uma criança é complicado. Querer parabenizar e todo aniversário ter que ser presenteado com alguma coisa que seja física é um problema. Equilíbrio, falou o Klaus. Essa é a questão. Nem tanto lá, nem tanto cá. Né? Quais são as experiências? Você pode se surpreender com o seu filho, você perguntar para ele se ele quer um presente ou uma tarde no parque com você. Talvez a experiência pode ser muito mais interessante, ela não dependa tanto de dinheiro. Então, cuidado onde você coloca a sua felicidade, né? Pode ser difícil alcançá-la. O filho do Bruno ia pedir uma NFT. Só se puxasse o pai, né? Preste atenção Mas nisso, tá mudando, né? Faça o dinheiro trabalhar ao seu favor, né? E cuidado para não chamar dinheiro de felicidade. Cuidado com esse ponto, que ele é bem delicado. E lembrem-se do mais importante, a sua família, as pessoas são o mais importante. O dinheiro está para elas e não o contrário. Né? Isso. Boa. E o segundo item que tu mencionou, né, Felipe, que é as empresas estão preocupadas muito. Eu faço diversos eventos, né, em Semana Cipat, né, da segurança. O porquê disso? Porque sim, né, a maior parte dos acidentes de trabalho que acontecem aí é em função de desatenção. Né? Então acontece ali e tal. E qual é um dos principais fatores de desatenção? Dinheiro. Problemas fora... Cara, eu não sei como é que eu vou pagar minhas contas. Tô brigando com a minha esposa, com os meus familiares em casa, porque não tem dinheiro. O cara, ele já chega na empresa com aquela preocupação. Não sei como eu vou sair daquela dívida. Então, as empresas, sim, elas estão com muita preocupação nisso. Por quê? Porque eu posso gerar ali um acidente de trabalho e eu, empresa, eu sou muito impactado nisso. No quê? Produtividade. O cara que vem de manhã cedo preocupado, se não sabe receber o salário hoje, ele já sabe que não vai conseguir mais passar o mês. Aí ele começa a pedir antecipação, ele começa a pedir... Isso gera todo um reflexo na minha empresa. E eu estou falando para o meu viés mais financeiro, né? Cara, o funcionário vai começar a pedir vale. Eu tenho caixa, que vocês falaram um pouco de gestão de empresa, eu tenho caixa para dar esse vale, só que se eu estou antecipando para esse cara, o que vai acontecer lá na frente? No mês que vem ele já vai começar no negativo, porque já pediu hoje o dinheiro. Então, sim, Felipe, as empresas elas estão muito preocupadas com isso, porque diminui minha produtividade, a pessoa desatenta
não vai produzir a mesma coisa, né? Que a gente acabou de falar agora, de felicidade, de objetivos. Cara, se a pessoa não tem objetivo, qualquer coisa serve para ela. Então ela vai para a empresa para quê? Para ganhar o salário, para ganhar o dinheiro. Ganhar, tá, né? ganhar, Boa. exatamente. Ganhar o dinheiro. Não é nem multiplicar, né? Que a gente tá trazendo recado aqui. Mas é ganhar o dinheiro. Cara, quando eu chego com um funcionário, vocês são donos de empresa aqui, vocês sabem. Meu funcionário chega desmotivado, a minha empresa é impactada. Claro. Então, cara, a gente precisa trazer isso para as empresas. As pessoas precisam aprender a lidar com o dinheiro, porque a minha empresa, sim, ela é impactada nisso. Total. Ela é muito impactada. E ele tem que lidar com o dinheiro porque não vai adiantar nada. Eu posso dar o quanto de aumento for. E se ele não tiver, ele só vai gastar mais. Não. E vai continuar endividado. E vou além. Exato. Vou além ainda. Exato. Eu trabalhei em grandes empresas na área financeira, tá? Grandes empresas. Fazer a gestão de fluxo de caixa de milhões por dia. Tu imagina, se tu não sabe lidar com o teu dinheiro próprio, como é que tu vai tomar as tuas decisões lá na empresa? Aí eu tô falando especificamente da área financeira, tá? Mas mesmo assim, vamos pegar o pessoal que trabalha na linha de produção. Gasta muito papel, sempre tem as brigas nas empresas em todas, os copinhos de plástico. Depois aí o pessoal dá a caneca para não gastar tanto copinho de plástico. O que acontece? Se tu ficar gastando um monte de copinho de plástico como se não fosse teu, isso me impacta lá no meu financeiro, lá na minha empresa. Ah, mas é a empresa que está pagando. Beleza, só que é o seguinte, talvez esses copinhos plásticos que tá gastando mais, mês que vem talvez falte pro teu salário, cara. E aí, o que a gente faz? Claro, uma analogia, uma brincadeira aqui. Mas eu sou impactado. Então, por isso a importância das pessoas, todo mundo, aprender a lidar com o dinheiro, porque todo o sistema começa a mudar. E aí a economia começa a mudar. Eu começo a falar de forma diferente para as pessoas de economia. Né? Não só querer depender dos incentivos do governo. O governo precisa me ajudar. Enfim, são outros pontos que a gente entra talvez futuramente, mas, cara, eu preciso ter essa base. É importantíssimo a gente falar isso dentro das empresas. Elas estão extremamente preocupadas por causa de produção e tudo mais, acidente de trabalho e tudo mais. O afastamento pela questão do estresse, o burnout, que entrou com força aí em 2021, 2022, passou, né, a ser considerado realmente motivo. A gente estuda, né, em gestão e pessoas o quanto o afastamento por todas essas questões emocionais, por todas essas doenças mentais, e o dinheiro é a raiz de muitas delas, claro. Né? O que a má gestão do dinheiro te traz de consequências? Mínimo 2 pontos. Consequência financeira, porque você acaba tendo dificuldades financeiras maiores, e segundo, as consequências morais, emocionais, né, vexatórias, né, etc. Você passa a ser... Se você está abatido, então você não produz tanto, né? Tem estudos aí, eu não lembro se o estudo é da ONU ou do Mundial do Trabalho, mas eu acho que é do Mundial do Trabalho, que fala que equipes que estão mentalmente mais saudáveis são 4 vezes mais rentáveis, né? São 4 vezes mais produtivas, né? Rentabilidade com pessoas, às vezes pode dar para algumas pessoas doer o ouvido, assim, são mais produtivas. Então, quando você tem saúde mental, né, que está atrelado ao que o Klaus trouxe, você tem mais produtividade. E se você ir nos 5 porquês, tudo pode estar voltado a uma gestão de dinheiro que não foi bem feita, que gerou um problema em casa, um dissabor em casa, umas discordâncias que foi gerando questões, e comprou o que não devia, e daí compensou, e aí você entra num círculo de vício perigoso, e daí você quer compensar de novo, daí você volta a ter problema financeiro, aí no trabalho não está feliz, diminui a produtividade do trabalho, e assim, entra assim numa volta. Então, saia dessa, né? Como é que a gente sai disso, né? Acho que essa é uma dúvida que a gente tem. A gente está falando tanto de como é que sai, então. Né? Ok, Diogo, eu não sou o superavitário, felizão aí, o carpenejar cheio de dinheiro que vocês estão falando. Né? Eu tô no buraco, né? E agora? Como é que faz, né? Primeiro, consciência. Né, Klaus? Eu vou dividir contigo essas sugestões, porque eu acho que elas são importantes, porque o brasileiro, na pandemia, teve muita dificuldade. A gente está tendo muito problema. Por isso que a Selic está aumentando.
Né? Quem entende um pouquinho de movimento econômico está vendo o que está acontecendo. E o problema é que a cartilha parece que não está funcionando tão bem, né? E aumenta mais, porque você sai lá 8 vezes consecutivas o aumento aí para tentar frear a questão que o problema é que a inflação, ela destrói a vida financeira das pessoas mais vulneráveis, né? Aí você aumenta a juros, é muito dolorido, né? Enfim, vamos voltar aqui. Primeiro, consciência. Eu tô endividado, aceita, cara. Aceita que dói menos. Aceita e menos. para Busca de gastar ajuda. demais, né? E o 2? Busca ajuda, cara. Não tenha vergonha. Esse que é o problema. Lembra que a gente começou falando de que não podemos falar de dinheiro? Podemos sim, cara. Claro. Chega pra uma pessoa mais pobre e fala, olha, cara, eu não sei como é que eu saio daqui, sabe? Assim, me ajuda, sabe? Esse que é e reconhecer a situação. É que hoje, como o Diogo falou aqui, a parte da vergonha, né? Putz, eu tô endividado, cara. Meu, que vergonha. Cara, sei lá quantos % da população brasileira tá endividada. 7. Né? São 7 em cada 10 famílias 70. têm dificuldades de fechar o mês. 70%. Então, 70% das pessoas não necessariamente estão endividadas, né, Klaus? Mas elas sentem alguma dificuldade. Sim, não então, consegue bastante. passar o mês, né, Pelo amor de com Deus. o dinheiro que recebe. Né? Então, é isso, é pedir ajuda. Eu acho que é fundamental reconhecer e, claro, tentar mudar. E um ponto primordial que o Diogo falou assim, não é do dia para noite, cara. Sim. Não é mês que vem que vai ter solução. Tu vai ter que fazer teu orçamentinho ali, controlar tuas contas mês que vem. Eu digo sempre que tem os meses da experiência, que são 3 meses, para ver se tu entendeu a analogia e tal. Tu vai surtir efeito, cara, daqui uns 6 meses a 1 ano, que tu vai efetivamente ver, agora engrenou o negócio, sabe? É um processo lento. Criação de novos hábitos, o Diogo tá falando muito dessa parte emocional, de ser humano, a mudança de hábitos é difícil. É legal, tem um reality show da Natália Arcuri, o meu Me Poupe. Ela mostra caso a caso, ela traz as pessoas pra dentro do reality e ela coloca, cara, essa semana tu tem 20 pila pra gastar com lazer. Eu vi. E o cara não pode estourar isso ali. E a maioria dos casos que chegam é por causa de cartão de crédito. E como fazer mais grana também, né? Ela acaba ajudando nesse lance de... Esse é o ponto. Ela Renda sai do extra. negativo, iguala, Iguala empata 0 a 0 e vai pro investimento, pro Isso cara aí. sobrar pra guardar. Esses são É os o que a passos, gente tava né? falando aqui. Mapear as dívidas também, Isso. né? Quando a gente fala de consciência, mapeia as dívidas, porque geralmente quem tá nesse problema tem uma série de dívidas e nunca fez a consciência. Quando eu tô falando consciência, não é só assim se ligar e reconhecer. É mapear mesmo, escreve onde é que você... E ver quem é o credor. Isso, Quem onde é que o eu credor? comprei, né? Quem é a pessoa? Quantas parcelas? Dá para negociar, né? Lembrando, atenção, que essa aqui é a pegadinha máxima, assim, de quem tá renegociando dívidas. Zerou a dívida. Ah, que legal. Agora vou Fazer gastar mais, tudo né? de novo. Ela só mudou de lugar e acrescida de juros ainda. Presta atenção, né? Soma. Você vai ver que a dívida, ela tá ali ainda. Ela só tá diluída, né? Você só diluiu o problema para solucionar em meses, né? Então, mapeie as dívidas, identifique os credores, negocie, avalie o que é bom para você. E com essa história do cartão de crédito, eu tô vendo nascer aí uma história do divida o seu Pix. Eu vi isso. Cuidado aí. Professor de educação financeira, a gente sabe que isso é facilidade, mas o problema é entregar facilidade na mão de pessoas que não estão educadas financeiramente. crédito, crime. Se chama paternalismo libertário. É a responsabilidade que o governo e as instituições privadas têm ao dar opções para as pessoas que as conduzem ao erro. Deu para entender o que eu quis dizer? Quando você dá uma opção para o indivíduo e você não deu para ela capacidade de decisão, informações suficientes para ela decidir e dá para ela a primeira opção como uma opção que vai induzi-la ao erro, você está fazendo baita de uma sacanagem com o indivíduo, levando ele a problemas. E se a sociedade está doente financeiramente, aumenta a violência. Essa relação já está comprovada. Claro. E assim, não precisa ir muito longe, né? Você aumenta os problemas assim, sociais enormemente, a pobreza, a violência, o roubo, a saúde, e diminui a questão das empresas, e aí vai muito além das empresas, né? Começa na célula máter da família, vai para a empresa, para a sociedade como um todo. É muito importante que a gente oriente as pessoas
a ficarem conscientes de mapear suas dívidas, organizar sua vida financeira e buscar a ajuda que o Klaus falou, porque minimamente, até aqui na nossa sala aqui, com certeza todos nós aqui já enfrentamos algum desafio de ter que equilibrar a questão da vida financeira. Todo mundo tem um conselho para dar, né? Claro. Não precisa ser só conselho, que se dizem que não se dá, conselho, se fosse bom não se dava de graça, mas fale de experiências dos outros, então. Que experiência você teve? E aí troca ideia, talvez sirva para você alguma ajuda. Então, Felipe, tu entrou num ponto bem polêmico, que é o cartão de crédito, né? É terrível o cartão de crédito. Eu sempre gosto de falar o seguinte, o problema não é o cartão de crédito. O problema não é o cartão de crédito. É a forma como você lida com ele. É um baita de um produto. E aqui eu vou entrar o gancho que o Diogo falou. Cartão de crédito, as pessoas ficavam devendo e a gente sabe que os juros do cartão de crédito é o mais alto, sim, Brutal. é 14% ao mês, em média 14% ao mês e tal. O que o Banco Central teve que fazer? Ele teve que criar um mecanismo e falar assim para as instituições financeiras, vocês não podem mais cobrar os 14% ao mês, coloque lá debaixo da fatura do cartão de crédito opções para o cara financiar isso ali em taxas de juros menores. Cara, eu estou dando um artifício para o cara que está endividado para ele financiar a valor menor. Ok, vai pagar menos juros. Só que o problema não é esse. O problema é como as pessoas lidam com o cartão de crédito. Vai liberar o limite de novo. E vai no mês liberar o seguinte. limite de novo. Dicas que eu quero dar aqui, né? E aqui eu digo experiências minhas. Eu sou um cara fãzaço do cartão de crédito. Eu uso muito o cartão de crédito. Eu sei que existem alguns educadores que falam, pague tudo à vista, tal. Só que como eu sou um cara financeiro, seguinte, você vai numa loja, eu quero pagar à vista. Mas eu não vou dar desconto. Você não tem desconto. Faça parcelado, sabe por quê? Porque ele vai usar o teu dinheiro para o fluxo de caixa dele ali na hora. Se você quer ter desconto, então vai em uma outra loja onde os caras vão te dar desconto. Então, use o cartão de crédito nessa condição. Só que acompanhe a sua fatura do cartão de crédito ao longo de todo o mês. Hoje em dia nós temos os aplicativos que controlam absolutamente tudo. Na sua fatura vem tudo separadinho lá, o que é alimentação, o que é transporte, papapá. Olhe ao longo do mês quanto que você está gastando do cartão de crédito, né? Um outro ponto, o cartão de crédito não é uma renda adicional de vocês. As pessoas acham assim, eu recebo R$1.000 na minha empresa. Olha, a instituição financeira X me deu um cartão de crédito com limite de R$500. Que bom, tenho 1.500 para gastar. Não, cara. Tu só tens os R$1.000. O cartão de crédito ele é uma antecipação de renda. Ou seja, se eu comprar algo no cartão de crédito hoje, mês que vem eu tenho que pagar. Então, eu estou antecipando um consumo. Mais um ponto. Não paguem o mínimo. Não paguem o mínimo, que é aí onde gera toda a bola de neve, que lá na frente a gente vai ter o problema, né? E mais um ponto, pague sempre no vencimento. Essas são as melhores formas de você lidar com o cartão de crédito. O cartão de crédito tem outras funcionalidades, enfim, outros benefícios que eu acho sensacional, né? Que é assim a questão dos pontos. Você pode ter seguros muito mais baratos, seguro de vida, tem um monte de coisa, né? E claro, essa possibilidade do parcelamento, de você dividir, cabe no meu bolso, cabe, né? Enfim, te traz, né, a possibilidade dos sonhos. Mas é como o Diogo falou, o problema não é o produto, é como as pessoas lidam com ele. Perfeito. E todos esses mecanismos que são gerados, a gente precisa primeiro ensinar as pessoas a lidar com o dinheiro para daí entender o mecanismo, para entender, para usar ele de uma forma mais inteligente possível. Claro, e eu recentemente comecei a entender como trabalhar com cartão de crédito, de fato. E às vezes o sonho que você quer tá na milha do cartão, você não precisa gastar R$1 a mais. Exatamente. Né? Você só começa a adequar e entender que o que você está ganhando com aquilo, adequa no sonho, daqui a pouco você pagou sua passagem para viajar. E, cara, muda muito pouco a tua estratégia. E você usa um mecanismo diferente para conseguir acumular alguma coisa, ou cashback, ou gerar algo, enfim. Tem para posto de combustível. Apareceu um patrocinado hoje para mim. Se você gasta mais de R$2.000 de cartão de crédito por mês, você pode viajar todo ano de graça. Sim. Pois é. Com as milhas. Isso aí, convertendo as milhas. Poxa, aplicativo para você pagar menos no combustível. Sim. Eu não enfrentei as filas do combustível, fui abastecer no dia seguinte. O valor, obviamente, é um absurdo, mas tinha 15% off do abastecimento no voucher. Ou seja, paguei mais barato do que se eu tivesse ido no dia anterior. Então, acho que tem que aproveitar um pouquinho de
de tudo que você tiver, Fica né? ligado, né? Porque aí sim é renda extra também, né? Pô, Sim. ganhar 15 off numa compra é grana pra caramba. Sim. Então, eu acho que tudo isso acaba... São Gastar menos mecanismos, é né? uma forma de renda extra. Pois é, Sim, né? pois é. Não é só fazer mais dinheiro, como eu Economia. falei antes, né? De Uhum. abrir empresa e tal. Não, cara, tu consumir menos, vai fazer sobrar dinheiro no final do mês, né? Trazendo Boa. aqui uma forma comportamento. bem simples. Comportamento da edição, né? Você vai gastando todo dia um pouquinho, mas não acompanha. Então tem que acompanhar Tem o que cartão acompanhar. durante. Não adianta olhar só lá no final. Ai, meu Deus, como deu Pô, meu isso cartão de crédito. isso que tu falou é impressionante. Acompanha. Isso é outro problema, outro viés emocional, psíquico, É. né? Verdade. Mental. Você edita. Você olha assim, ó, R$100 cabe no bolso? Opa, 100 cabe, compro. Depois você troca, esquece. Aí você no outro dia, 200 cabe, tranquilo. Só que você não tá somando. Aí quando o cartão vem, eu já ouvi, isso é clássico, né? Meu Deus, como esse cartão deu aula. Olha só, você entrega pro cartão a Ele responsabilidade. sozinhas compra o cartão, Ele né? saiu andando pela rua e fazendo as coisas. Meu Deus, como ele veio alto. O Agora cartão. é aproximação, né? Sim, Ele sim, vai sim. sozinho. Alguém passou a aproximação, a Nada, maquininha não. perto de mim. Poxa Que vida. perigoso, né? Então, utilizar o cartão de forma adequada, né? E assim, fazer as contas, né? Você tem que acompanhar durante o mês as contas. O problema é que a pessoa espera o fim do mês, vai fazendo as edições e não faz a soma. Tem que ver o filme por inteiro. Isso E ele isso é polêmico. sua responsabilidade. Exato. Isso é bem polêmico, né? Os gastos diários. Tem, né? Inclusive alguns educadores grandes aí, perfis, enfim, que falam assim, não é cortando o cafezinho, né? Só que, cara, peraí. Pra quem tem bastante grana, cortar o cafezinho não vai fazer diferença, né? Os 10 pilinha num cafezinho não vai fazer diferença. Mas o cara que ganha um salário mínimo, ele toma um cafezinho por dia, 5 dias a semana, já vai 50 pilinha ali, né? Ou digo um cafezinho na Mas padaria, 5% um do cafezinho salário mais do um cara. pastel, pãozinho. 50 por semana. É 200 pila num mês. E o que eu quero dizer pra ti não é R$200 no mês, é 20%, 20% do do teu orçamento. esforço mensal, cara. Verdade. 20% ali. Então, reduzir o cafezinho não é solução? Como um todo, não é. Mas se você quiser fazer diferença, pra ti te impacta bastante. Principalmente o que a gente fala, que a maior parte dos brasileiros ganha pouco, né? O salário mínimo, cara, impacta muita coisa. Verdade. E agora na segunda temporada a gente abriu caixa de pergunta nas redes sociais e o pessoal... Então já vou puxar esse assunto, porque o Klaus falou que alguns educadores financeiros e uma das perguntas que vieram foi: como é que vocês estão vendo esse movimento dos influenciadores digitais? O Diogo já soltou uma risada. Virei o olho 2 vezes aqui. Os influenciadores digitais de educação financeira, o que vocês veem que eles estão trazendo para dentro da casa das pessoas? Vamos pelo positivo primeiro, Certeza. né? Boa, absoluta, por favor. Falem de dinheiro. Já falou, a primeira fala, acho que foi a primeira tua, né, Klaus? Falem de dinheiro. Isso. Não Falem tem problema, de dinheiro. não tem problema. Conversem sobre dinheiro. Tragam isso para conversa. Acho que, assim, parabéns aos influenciadores. Estão trazendo o assunto dinheiro para a mesa. Eu sigo a maioria deles, sempre dou uma olhadinha. A Arcuri, tem o Negro. Migro do Primo Rico, né? Isso, o Primo Rico é. Uhum. Tem São o os principais. o os dois Serbassi, principais. que eu gosto Sim. muito também. Enfim, são pessoas Muito que eu gente boa. admiro e acompanho. Eles estão fazendo um serviço para o país, é fantástico, né? O que eu acho que é o ponto de atenção é sobre as regras mágicas, né? Quando vem assim, com isso você vai ficar milionário, com isso... Eu me assusto um pouquinho quando eu ouço isso, eu vou ouvir. Outra coisa, assim, trazer o assunto da questão da renda variável, dos mercados de futuro, Bitcoin, sem ter aprendido o básico ainda. O cara não diferencia o que é poupar de investir. Não tá sobrando dinheiro no final do mês, Né? cara. O cara tá querendo comprar Aí, NFT, ô, Klaus, quer ver o pior? Quer ver o pior? Eu tô conseguindo guardar, com todo o meu esforço e com todo o respeito, eu tô conseguindo guardar R$10. O cara quer discutir se ele tem que guardar num Bitcoin e Na bolsa quanto de ele vai... valores. Mas a discutir não é se deve ou não deve, porque tá tudo bem isso, desde que você fez uma análise se o teu perfil financeiro tá ok para isso. O problema é o cara começar a discutir renda em R$100. E não porque eu vou perder dinheiro se eu pôr na poupança, porque poupança não vale a pena, porque poupança M 3 pontinhos. E o cara nem aprendeu a poupar ainda, ele está discutindo variável, né? Renda variável. Pelo amor de Deus, pé no chão. Você tem guardado dinheiro, pelo menos para os teus imprevistos?
É assim, ó, e aqui é uma opinião minha para as pessoas. O primeiro dinheiro que você guarda para os teus imprevistos, um montinho assim da tua reserva, faz em renda que seja fixa. Não pensa tanto se está ganhando tanto nisso. Tu tá guardando. Sabe? Tu tá guardando dinheiro. Entende o que eu quero dizer, Klaus? As pessoas não têm nem o hábito de poupar, já estão discutindo se a renda é variável ou não. Primeiro, tem o hábito de poupar. E se vai poupar, põe parte do teu dinheiro dentro de um recurso que é um pouquinho mais seguro, que você não tenha questão de perder dinheiro. Por quê? Líquido, né? Também, né? Não, Você porque- consegue sacar numa emergência. Assim, não é que é ruim. Você deve experimentar e você deve aprender. Não estou falando isso, por favor, né? Não seria leviano de dizer isso. O que eu quero pedir é para as pessoas darem um passinho antes, né? Começam a demonizar a poupança, agora ela virou a desgraça no mundo, não sei o quê. Tá, não guarda dinheiro ainda, não tá. Aí põe o dinheiro. Eu já vi situações pessoais da pessoa investir lá, ela não entende do mercado de bolsa, de valores, de renda variável, fica agoniada, tira o dinheiro antes do tempo, porque ela não aprendeu ainda que a oscilação de mercado você tem que ser, não pode ser cardíaco para pôr dinheiro em alguns tipos de investimento. Se você espera, dá tudo certo, né? Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto, assim, só para passar para o Klaus também comentar. Mas assim, primeiro, que bom, serviço ótimo, importante para a sociedade. E segundo, cuidado, você está no controle, não anda pela cabeça dos outros. Pensa um pouquinho antes de fazer as coisas. Né? Verdade. Exato. Então, falando assim, isso é fundamental, eles conseguem atingir um público gigantesco, né? E de uma forma mais leve, né? Não tão chata como é vendido os conteúdos de finanças, assim, né? Mas o ponto negativo aqui é justamente isso. Se você acompanhar a maior parte desses perfis, a Natália tá voltando, o Me Poupe tá voltando um pouco isso, porque ela já estava além. É o seguinte, é a evolução. Então, olha só, para os primeiros seguidores lá do Nigro, quem começou lá atrás com ele, vocês vão ver que tem uma baita de uma evolução, só que eles acompanharam o Nigro, eles foram indo. Então tem esse acompanhamento. O que é o acompanhamento, Klaus? Primeiro vai organizar tuas finanças. O beabá. Depois tu sobra dinheiro, daí gera renda, faz esse beabá. Só que esses perfis, é normal isso, eles vão evoluindo. Então hoje, se você pegar, eu gosto muito do Nigro, e cara, ele tá num outro status. Sabe o que ele tá falando? Ele tá falando de investimentos e tal, mas se você olhar o básico do básico, ele não fala mais. Por quê? Porque ele evoluiu. Ele já tá falando de NFT e ele já abriu uma empresa para comprar startups, né? O que todo mundo fala de equity. Ele tá falando de equity. Cara, eu não sei nem se sobra dinheiro. O que é esse tal de equity? Né? Claro. Então, assim, existe a evolução. Só que a evolução das pessoas na vida financeira ela não acontece tão rápido. Então, assim, essa ansiedade que o Diogo falou de investir o dinheiro na bolsa de valores é porque eu acompanhei um cara falando sobre bolsa de valores. Vou colocar o dinheiro. Não, mas peraí, cara, tu não fez o básico, tu não fez o pilar base, né? O segundo ponto aqui que é importantíssimo a gente mencionar, faz o básico e reserva de emergência que o Diogo mencionou. A minha sugestão sempre é que vocês coloquem naquele produto que vocês conheçam. Eu, Klaus, que sou educador financeiro, que sei sobre investimentos, entendo sobre esse universo, existem opções melhores. Mas não adianta eu falar para vocês assim, cara, coloca num CDB, coloca num RDC, coloca num tesouro. Vocês sabem o que é isso? Já vai dar um embrulho no estômago. O cara não sabe o que é um CDI, o cara não sabe o que é um IPCA, o cara não sabe que a renda fixa não é renda fixa, é variável. Tá, mas peraí. Então, primeiro fica ali na tua caderneta de poupança. Eu sei que vai render uma porcaria agora que a Selic tá alta, eu sei. Mas não adianta eu te incentivar a ir para outros produtos se você não tá tranquilo. Sabe por quê? Porque de madrugada tu vai acordar, vai acessar lá os aplicativos do teu banco e tu vai resgatar todo o dinheiro porque tu não tá confortável. Então eu sempre gosto de dizer aqui que qual é o melhor investimento? Muita gente me pergunta isso. Qual é o melhor investimento? O melhor investimento é aquele em que você conhece, que você entende, que você sabe explicar para os outros, porque tu tem que explicar isso para os outros para efetivamente ver que tu adquiriu o conhecimento e que tu dorme tranquilo. Esse é o melhor investimento, sabe? Então, são alguns passos. E eles já estão lá na frente. Então, as pessoas acham, eu vou ficar milionário. Calma, mas para ti ficar milionário, tu tem que ter os primeiros R$1.000. Depois tu vai ter que ter os 5.000. Depois tu vai ter que ter os 10.
50, 100. E aí vai a jornada, onde a maior parte das pessoas desanima ao longo do caminho. Verdade. E outra pergunta que a gente teve tem bastante relação com isso. Como fazer uma distribuição da carteira para te ter a tua segurança, o teu colchão de segurança, como tu ter algo que tenha uma liquidez rápida se tu precisar, como tu ter algo talvez um pouquinho mais arriscado, mas que pode te trazer uma rentabilidade melhor. Vocês têm uma dica, não uma receita de bolo, mas uma sugestão de como fazer? E quando que eu vou evoluir? Tenho meu colchão de segurança aqui, tenho essa grana de segurança. Vou para o próximo nível. A partir de quando que eu vou para o próximo? Para algo mais arriscado? Vamos começar no beabá primeiro. Primeira base para todo mundo é saber investir, né? Já falamos da necessidade de um objetivo, etc. O que eu devo olhar, né? Eu gosto de falar de 3 pontos mais um quarto. Primeiro, você tem que analisar a pressa que você tem para usar esse dinheiro, né? A gente chama isso de liquidez, né? Em quanto tempo eu posso fazer esse dinheiro vir para minha mão? Então, para quem ainda está no básico, a gente começa do básico aqui, né? Tá, eu tenho pressa, não tenho, esse dinheiro para eu tirar, ele vem para... Por exemplo, se você investe em imóvel, demora para virar dinheiro. Você investe aí em alguns outros tipos de investimento mais rápidos, né? O dinheiro vem rápido para a tua mão, então depende desse objetivo. Então, olha a liquidez, que a gente chama isso de liquidez. Depois a gente tem 2 fatores que são importantes, que é a segurança e a rentabilidade. Segurança é a certeza de que eu vou receber a rentabilidade que eu quero ter, né? Basicamente é isso. Então, qual é eu quero ter uma alta rentabilidade. Legal. E esses 2 pontos, eles não trabalham no mesmo caminho. Verdade. Toda alta rentabilidade tem que ter um belisquinho na segurança. Segurança nesse sentido que eu falei. Não estou falando que aquilo é certo, que vai ou não vai. Vai acontecer a rentabilidade que estou esperando. A segurança é essa relação. Então, essa relação, para você que está começando, examine esses 3 pontos. Assim. Quanto tempo você vai precisar do dinheiro? Avalie se esse tipo de investimento, ele te dá a segurança e certeza de que aquilo que foi combinado, fixado na hora, vai ser cumprido depois. E a rentabilidade, você quer ganhar quanto, né? Qual a renda que você quer? Quanto você quer ganhar em cima disso? Né? Esses 3 fatores precisam ser olhados, e rentabilidade e segurança são sempre 2 fatores que não sempre brigam um com o outro, né? É importante eles estarem sempre ali sendo observados. Se alguém te disse assim, ó, alta rentabilidade, alta segurança e alta liquidez, bem... Não existe. Aí, assim, qual é a referência, né? Eu tinha uma tia que dizia que ela dizia, Diogo, você engordou. Eu falava pra ela, tia, eu não engordei. Ela, sim, você engordou, você tá gordo. Eu falei, mas comparado a um elefante, eu tô magrinho. Então, a referência é perigosa também. As pessoas dizem, não, mas é alta rentabilidade. Mas você tá comparando laranja com laranja, banana com laranja. Qual é a comparação, né? Então, tem que cuidar um pouquinho nisso. E o último fator, para eu passar aqui pro meu mestre, conhecer, né? Entender o teu perfil, assim, porque de nada adianta, o Klaus trouxe de forma muito inteligente essa fala, guardar dinheiro é para você ter paz. Aí você guarda dinheiro para não dormir à noite, exato, né, Klaus? Então, como é que Diogo, então como é que eu faço isso? Identificando o seu perfil. Qualquer instituição financeira, dá um Google aí para você procura com o Klaus aqui, também ajuda nessas referências. Como é que eu faço para me conhecer? Qual é o meu apetite de risco, o momento da vida que eu tô, etc. Então, conhecer o seu perfil aliado a esses 3 já é uma boa base para você começar a entender qual é o tipo de investimento ideal e a diversificação da carteira que você vai fazer de investimentos. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou só traduzir uma palavra que o Diogo usou aqui nos pilares dos investimentos. Ele fala muito de segurança, que é uma forma positiva de falar, tá? Eu vou transferir o que o mercado financeiro fala. Segurança nada mais é do que risco. Então, quando você analisar os pilares dos investimentos, é a rentabilidade, liquidez e o risco, tá? É que o mercado financeiro ele não traz como segurança. Vocês vão ver, o risco é tanto, o risco é algo mais pesado, mas é só para trazer isso. Mas é esse pilar, é esses 3 que a gente precisa analisar. Primeiro ponto que eu gosto de falar para vocês é o seguinte: nós somos seres humanos e a gente muda, as nossas escolhas mudam, a nossa vida muda. Então é o seguinte, é uma evolução. Existem sim percentuais que vocês podem trabalhar. Eu gosto muito de seguir o que o Nigro fala, né? O Nigro ele trabalha com a arca,
né? O que seria a Arca? Ele tem 25% em renda fixa, então seria, né, a parte, mas ele não fala nem de reserva de emergência. Aqui dentro da renda fixa já está a reserva de emergência, né? Os outros 25% ele tem aqui em renda variável, né? Então ele tem lá nas ações. Os outros 25% ele tem em fundos imobiliários, ele chama de imóveis, ok? Que daí eu comprar talvez um imóvel físico, como também a renda variável, os fundos imobiliários, né? E mais 25%, tá, de ações investidas no exterior. Então, esse é o que ele chama de Arca, tá? Então, se vocês observarem, cara, 75% é renda variável. Só 25% que é fixa. Então, você precisa ter uma maturidade para isso. Felipe, eu gosto de ser muito franco com as pessoas. O que te traz de tranquilidade? Existem outras regras que você pode colocar. Você pega a sua idade atual é o que você precisa ter em renda fixa. Então, eu tenho 35 anos. 35% de todo o capital que eu tenho, renda fixa. O restante, renda variável. Ok? Só que isso vai te trazer assim, tranquilidade? Não sei, é você que tem que me responder. Não sou eu que tenho que te dar mais, sabe por quê? Porque eu que estou tomando a decisão por ti, não você. Você tem que ser consciente, como o Diogo falou. Existe uma outra fórmula que é a seguinte, é você pegar a sua idade menos 80 anos. Tá? Então, 80 anos é a nossa expectativa de vida, ok? Essa diferença, um menos o outro, é quanto que você deveria deixar de dinheiro na renda variável. Por quê? Porque quanto mais a idade vai chegando, menos você tem que deixar na renda variável, ok? Isso é o que nós, educadores, a gente fala. Depois eu vou para um outro ponto. Claro, por quê? Porque a gente não pode mais assumir tanto risco. Mas dependendo do seu patrimônio, você pode manter tudo na renda variável. E tem a vida inteira, né? Você tem a vida inteira para recuperar se tiver um rebu aí nesse ano. Semana passada eu recebi esse mesmo questionamento e o cara me retrucou. Ele falou assim, mas o Warren Buffett tem tudo em renda variável. É óbvio, pelo amor, o cara tem bilhões. Né? É óbvio que o Barsi fala que não precisa ter reserva de emergência, que pode deixar tudo na renda. É óbvio, porque sabe por quê? Porque se ele precisar de uma graninha, ele resgata lá, ele está tranquilo e ele já investe há 60 anos. Entende? Então, ele já passou por todas as oscilações de mercado. Então, o que eu gosto de falar aqui, Felipe, é os percentuais que você se sente tranquilo. E vou dizer mais, não tem problema você ser conservador e só deixar o dinheiro na caderneta de poupança. Tá, educador financeiro, pessoal que entende mais de como ninguém, eu sei lá que a poupança rende pouco, mas se tu tá tranquilo, deixa o dinheiro lá. O que precisa ficar claro é que você precisa fazer o seu dinheiro render. Ganha juros, cara. E ganha juros com aquilo que você se sente tranquilo. A minha sugestão é para complementar o que o Diogo falou. Guarda o dinheiro na poupança e estuda sobre investimentos. Entende o que é um CDB, o que é um RDC, o que é um CDI. É o próximo passo. Só que não vai, se joga, né? A gente brinca aqui, cara, quando tu vai mergulhar numa piscina, tu não olha primeiro fundo para ver se ela é funda ou tu já vai de cabeça. Não, cautela. Coloca R$50 naquele produto e entenda o que vai acontecer. Eu quero investir em ações. Diversas pessoas me procuram isso para eu fazer as mentorias. Eu quero investir em ações. Primeira coisa que eu pergunto, tá sobrando dinheiro no final do mês? Aí a pessoa já fica meio assim. Você já tem a reserva de emergência? Aí fica sem resposta. Eu falei, cara, sem esses passos, não adianta eu te falar para investir em renda variável, porque tu não vai dormir, cara. Tu não vai dormir. Hoje eu posso comprar uma ação e a gente sempre diz, quem começa no mercado de bolsa de valores, sempre começa com o primeiro passo, que é a sorte do principiante. O que é a sorte do principiante? Você vai colocar um dinheiro e ele vai dar dinheiro. Tu vai render. E aí ele fala, rendeu? Sim, o cara vai lá, vende, agora que deu dinheiro eu vou colocar mais. A veia ele vai trader, se empolgando. Né? A veia, isso, né? A veia trader aí que tem. O cara vai, agora tô ganhando dinheiro, tô ganhando muito dinheiro. De repente vem o revés negativo, a espiral negativa que a gente fala, onde o cara começa a perder dinheiro. E quando ele começa a perder dinheiro, ele precisa voltar a estudar e evoluir. Então, não tem uma fórmula mágica. O que eu gosto de dizer para as pessoas é o quanto que você está confortável em assumir riscos
e entender esses 3 pilares que nós comentamos aqui, né? A segurança, a liquidez e a rentabilidade. Quanto que tu está sujeito? E tem momentos da vida que você vai estar propenso a assumir mais riscos. Não é que vocês não têm filhos, vocês podem assumir mais riscos. Por quê? Porque vocês vão ter mais tempo para recuperar. Ah, e uma família que tem vários filhos, como é que eu vou fazer? E se eu perder meu emprego? Deixa lá na poupança, na renda fixa e dorme tranquilo, cara. É isso, o dinheiro é pra gente dormir tranquilo lá na frente. Alguns amigos meus, eles têm o planejamento deles de segurança financeira 6 meses de custo fixo, um custo de vida garantido, guardado. Se acontecer alguma coisa, 6 meses eles podem manter protegido. Manter a família, manter a casa. Emergência, eu também, como educador financeiro, eu gosto de ir para umas linhas diferentes, né? Eu sei que a maioria fala em manter os seus gastos, né? Eu gosto de sugerir que você tenha guardado no mínimo 6 meses da sua renda e não dos seus gastos. Sabe por quê? Porque não é os gastos que te mantêm. Quem que te mantém? A renda. Se tu perder a renda, como é que tu vai viver? Ah, tá bom, eu sei que é para te manter lá todo mês. Então, a minha sugestão é que você guarde no mínimo 6 meses da sua renda, porque é a renda que te mantém. Tá, Klaus, lá, assim, ó, no mínimo 3 meses, para te ficar mais tranquilo, tá? O porquê disso? Porque hoje, se a gente falou de empresas, né? Se hoje a tua empresa te mandar embora, digamos que você tenha a multa contratual. E essa multa contratual vai te pagar talvez 1 mês aí dos seus gastos. Diante da multa, da rescisão contratual, você vai ter mais 5 meses de seguro-desemprego, que não é a tua renda. Não é a tua renda. É feito um cálculo médio. As pessoas acham que se eu ganho hoje 5 mil, eu vou receber de seguro 5 mil. Não, senhor. Ilusão. Vocês lembram do INSS e tal, enfim. Né? Vamos lá, FGTS e tudo mais. Ou seja, rescisão, eu tenho aqui um salário que vai me pagar, né, a multa. Mais 5 meses de seguro-desemprego, teoricamente, eu tenho 6 meses de renda, certo? Que eu vou receber. Se eu tiver guardado mais 6 meses de renda, eu tenho 1 ano de renda para passar, certo? Por que eu gosto de falar isso? É claro que isso muda de região para região, mas hoje no Brasil, para você se recolocar no mercado de trabalho, demora 1 ano e 4 meses. Isso passa de 1 ano. Então você precisa ter guardado. E eu sempre gosto de sugerir, guarde a sua renda, porque é ela que te sustenta. Caraca. Show de bola. Informação que eu não fazia a menor ideia. Pois é. É que eu trato. Ou seja, então fechou. 6 meses ferrou, né? Já era. Amigos, mudem a estratégia. Não, vamos lá, cara. Eu sei que é polêmico. Não, sabe o que acontece? É que se os teus amigos guardarem a renda deles, eles vão ter talvez 12 meses de gastos. Talvez eles vão ter 24 meses. Cara, eles vão estar mais tranquilos ainda. É que, cara... o jeito de pensar. É o jeito de pensar. Que é legal, que, assim, Dalfovo, aqui o que eu quero trazer é que se eu guardar a renda, provavelmente as pessoas vão ter mais dinheiro guardado do que efetivamente elas precisam. E mais um ponto que pouca gente fala. Os teus gastos são fixos ou eles são variáveis? Todo mês, a não ser que tu tenha pouquíssimas contas, tá? Tipo assim, eu só pago parcela do carro que eu comprei. Daí vai ser gasto fixo ali, todo mês tu só paga aquilo ali. Só que os teus gastos, eles não são fixos. Todo mês varia. Um mês tu gasta R$1.000, no outro mês 1.200, no outro 900. Então, do que adianta eu guardar 6 meses dos gastos? Não é do que adianta, perdão. Mas a forma de cálculo, né? 6 meses dos meus gastos. Mas meus gastos são variáveis. Então, esse mês eu posso gastar 1.000. Mês que vem eu posso gastar 3.000. Opa, quanto é que eu preciso? Então, por isso que eu gosto de falar da renda. E, claro, sempre pensem nisso. É a renda que mantém vocês e não os gastos. Excelente. Muito legal. Perfeito. Show de bola. E com essa, a gente finaliza. A gente bate aí o podcast. A gente acabou, bate o recorde de tempo de duração e foi muito e passou muito legal, rápido cara. pra caramba. Foi legal. Voltamos com tudo, né? Animal. Fechou. Quero agradecer a presença de vocês. Foi simplesmente sensacional esse episódio. Muita aula, muita coisa que a gente aprendeu aqui hoje. Espero que todo mundo tenha aprendido um pouquinho também. Verdade. Gente, e o legal do papo do que a gente teve é que vocês falam basicamente, essencialmente da mesma coisa, só que com viés diferentes, né? Com bagagens diferentes. Então, é muito legal a gente conseguir compor
com olhares diferentes, até eu acho que a nossa própria inexperiência, né, ajuda a ter dúvidas que, pra gente, né, a gente estava falando disso Básica, em off. né? Parece básico, todo mas mundo tem. vocês trouxeram 70% da população tem algum tipo de dificuldade, ou seja, é básico, é óbvio, mas, cara, 70% das pessoas estão sofrendo do que a gente está conversando aqui. Então, eu acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo, né, por alguns motivos. Primeiro, porque a gente conseguiu desmistificar algumas coisas, conseguiu... a ideia não era criar regra, né, de absolutamente nada, era deixar claro que não existe regra, existe sim indivíduo, momento e oportunidade, né, financeira de quanto tem de grana, o que dá para levantar mais e tal. Então, cara, basicamente eu queria era agradecer a vocês por terem vindo, por acreditarem no projeto, né? A gente queria trazer vocês e falar sobre esse tema no primeiro episódio da segunda temporada. Então, gente, de verdade, muito obrigado. Queria que vocês finalizassem o episódio falando um pouquinho mais sobre, mas a princípio, em nome de todo mundo que está com a gente, obrigado de verdade. Show de bola. Obrigado, então, também, né? Você falou de perfis diferentes, a fala final, então, para me despedir, é justamente sobre isso. Lembre-se que dentro da sua casa as pessoas não são iguais, né? Quando você vai falar sobre dinheiro na sociedade, com as outras pessoas, respeite o perfil de cada um. É por isso que a gente toma um enorme cuidado quando está fazendo... A gente não está fazendo aqui uma consultoria pessoal, nós estamos falando para um público em geral, né? Claro. Para todas as pessoas. Então, a gente tem que cuidar com essas promessas específicas, mas eu queria chamar a atenção a isso. Assim, conheça quem está do teu lado, quem vive a vida financeira com você. Entenda que essa pessoa também tem sua história, suas experiências. E ao compreender isso, faça a união, o positivo, né? Se unam para olhar a vida financeira de uma forma apreciativa, construtiva, porque é mais importante, né? As pessoas e o dinheiro se tornam, então, o insumo para isso, né? Para a realização de todos esses objetivos. Né? É isso aí. Legal. Acho que esse é o grande recado, assim, para a vida financeira. E gratidão por estar aqui, pelo convite, né? Que bom que nos encontramos, bom ver o meu querido Klaus de novo. A gente leva essa mensagem aí pelo país, né? Muito importante. A gente está numa pegada bem forte agora lá no Banco Central, discutindo como a gente vai fazer com esse Open Bank, Open Finance. A gente pode, de repente, num outro momento, falar mais sobre isso. Pode virar um outro episódio, hein? Porque vem por aí mais autonomia e, de novo, na mão de pessoas que talvez não tenham ainda um letramento financeiro. E isso é bem importante. Legal. E a gente tem na TOT, a gente tem um curso de prateleira gratuito, que é de Open Bank, mostrando o básico do básico para entender como é que começa o Open Bank nas instituições financeiras. Então, é um papo que a gente pode evoluir, sim, para um próximo episódio. Como é que a tecnologia está entrando nesse meio e chegando até as pessoas. E, né? a colocação, assim, é que é positiva, tá, pessoal? É Pois positivo, Legal, né? legal. Não olhem isso como algo... Tudo que a gente não conhece assusta e afasta. Então, é positivo, vem muita coisa boa por aí e vamos aprender a lidar com isso, né, Klaus? Obrigadão aí, pessoal. Bom, o recado que eu quero dizer, né? Assim, não tenham medo de falar de dinheiro. É permitido. Um dos objetivos de vida de vocês... Recomendo mesmo, porque a gente evolui muito isso. Eu demorei muito tempo para ter essa maturidade, porque eu vim, por mais que eu tenha vindo de uma família com bastante conhecimento, enfim, com uma estrutura familiar super boa, eu demorei muito tempo para ter essa maturidade financeira. Então, quanto antes as pessoas tiverem, é muito bom. E ganhar dinheiro não é ruim. Vocês podem multiplicar, ganhar, pode ser um objetivo de vocês, aumentar as rendas, né? Assim, não tenham medo. E, né, o recado aqui vai também, quem quiser se organizar financeiramente, vocês podem acessar lá o site da Algoritmo Finanças, algoritmofinanças.com.br. Tem uma planilha gratuita, tá lá todos os meses do ano, estão todas as contas abertas, vocês conseguem controlar tudo, é uma planilha em Excel, né? Para quem lida um pouquinho mais com Excel, tá lá disponível, gratuito. Podem me seguir nas redes sociais também, @algoritmofinanças, que eu falo bastante desse assunto, Legal. enfim, mundo de investimentos também, que é como o Diogo falou, a gente está levando essa mensagem para mais pessoas, para que a gente possa elevar o nível, né, de conhecimento da nossa população, que a gente reduza bem mais, Bruno, esse percentual aí de 70%. Vamos reduzir Esse o objetivo, máximo esse possível. objetivo. Tá? Boa. Obrigado pelo convite, me chamem. A gente fala um pouquinho demais, mas tá tudo certo. Pra Não, eles é gerou podcast. bastante conteúdo. Quando a tá gente tudo fala certo. muito, o pessoal fala, pô, vocês, né, podcast agora, que você tá mandando áudio, fala, pô, Isso é aí. podcast, então a gente pode Podcast. falar. Aqui é o lugar certo. É Aqui o sobre lugar isso. certo. É sobre isso, bem-vindo. Gente, Klaus, Diogo, Felipe, você que ficou com a gente até agora, muito, muito obrigado.
e até o próximo episódio. Até mais, gente. Até mais. Valeu. Valeu, tchau, tchau.